Olá, meu nome é Luiz Vitiriti e esse é o programa Café Sem Riscos, um programa educativo em gerenciamento de risco. Hoje nós estamos aqui com o Silas, que é presidente do CVG. Obrigado pelo convite, né? Então é um prazer estar com vocês. Como o Luiz já comentou, eu sou presidente do Clube Vida em Grupo de São Paulo, né? Que é uma entidade já que tem 36 anos de existência e que é formado por seguradores, resseguradores, empresas de assistências e corretores de seguros. Excelente. Que fazem parte, é um público até um pouco mais estruturado do ponto de vista de negócio, né? Então, e que a gente costuma, dentro da nossa entidade, ofertar também esse lado educativo, como você comentou, que tem muito a ver com o seu programa, né? Excelente. Então, a minha primeira pergunta aqui, Silas, vai de encontro com o assunto vida, né? O mote do programa, porque viver é um risco, nós todos vivemos e temos aí o risco de morte. A gestão de risco eficaz para a vida. Como o segurador vê as pessoas, a vida em grupo, a vida individual, as pessoas cuidando da vida para ter uma longevidade maior? Como o segurador vê isso? Então, Luiz, quando a gente, aqui no Brasil, né, nós temos uma visão de que o seguro de vida e seguro de previdência, eles são produtos, né? Pela construção do nosso mercado, eles são produtos separados. Tá. E, na verdade, no mundo inteiro ele funciona como uma coisa só. Por quê? Porque, na verdade, se a gente fala seguro de pessoas e do ponto de vista de risco, ele tem muito a ver com planejamento. Tá. Então a verdade é que no nosso mercado a gente trabalha muito com planejamento, né? Até porque são produtos seguros de longo prazo, diferente Sim. um pouco de seguros de bens, né? Que você faz por um período... Um prazo, né? Um prazo determinado e tal. Eu faço ali para uma indústria por um ano, Isso, né? isso. E aí, quando a gente fala de seguros de vida e seguros, planos de previdência, a verdade é que você tem dois tipos de riscos dentro desses produtos, né? Mas que são unificados, porque a pessoa é uma pessoa só, né? Então, assim, você tem o risco do presente e o risco do futuro. Sim. Então, você tem o risco de coisas que podem te acontecer agora, nesse momento, como estamos aqui, pode acontecer um acidente, pode acontecer qualquer coisa em que sua vida corra o risco. Certo. E você tem um risco da longevidade, porque a longevidade também é um risco, né, do ponto de vista financeiro. Dentro dos seguros de vida, você tem as coberturas, né, para cuidar do seu risco agora, né, que é o quê? É um risco de morte prematura, é um risco de um acidente que pode te deixar inválido, é um risco de uma doença que pode te incapacitar temporariamente ou vitaliciamente, né? Você tem esse risco, e todos esses riscos eles são inerentes, estão hoje dentro da carteira de seguros de vida, né? E acidentes pessoais, que também fazem parte desses seguros de pessoas. E como cuidar dessas pessoas? A seguradora, ela promove algum tipo de programa para poder trazer para o cliente, ou trazer para o cliente o grupo de pessoas daquele cliente, né? Para ela poder entender melhor a própria vida dela, buscar o hoje, como você falou. Então, as seguradoras, no modo geral, tem trabalhado muito forte nessa questão da educação também, né? Tá. Então, acho que assim, os produtos, os riscos aí, tanto o seguro de vida quanto previdência e tal, eles são produtos muito ligados ao sistema financeiro. Não dá pra gente falar desses riscos sem ter um mínimo de planejamento, né? Tá. Sem ter um mínimo de educação financeira, porque acho que esse é o grande desafio do mercado. Então, nesse momento, eu acho que nós temos pouca penetração hoje. Nós temos que dividir esses produtos em produtos voltados para a pessoa física e os em grupo. Tá. Em grupo, ele já está um pouco mais desenvolvido e tal, porque as empresas hoje, até para retenção de talentos, ela contrata um seguro de vida, ela contrata um plano de previdência para ter a retenção e ser um benefício. Então, e muitas das pessoas às vezes, até nem se atentam muito ao que tem, que cobertura que tem e tal. Então já tem um desafio aí. Então, dentro das empresas, as coisas já andaram um pouco mais. E acho que os RHs, né, depois que mudou também, porque antigamente eu lembro que tinha muito departamento pessoal, né? Mudou para recursos humanos exatamente para quê? Para divulgar melhor, mostrar quais são os benefícios. Então, do ponto de vista de contratos de pessoa jurídica, quando você tem uma empresa, né, que nós chamamos de estipulante e tal, eu acho que está um pouco mais avançado
até porque você tem um grupo, você tem uma comunicação interna, você consegue fazer um trabalho de mostrar a importância e até a prevenção do risco até um pouco melhor. Agora, vamos falar da pessoa física efetivamente, que assim, nesse sentido, o nosso mercado ainda está muito aquém do potencial, né? O Brasil tem uma penetração, uma estimativa de mercado é que algo em torno entre 5% e 8% mais ou menos tem algum tipo de seguro de vida ou um plano de previdência. Né? A previdência até está um pouco mais desenvolvida nesses últimos anos, até por conta desse problema todo que nós estamos passando com a previdência social. Então, assim, quando a gente vai para esse universo, o que nós vemos é o seguinte, está muito distante ainda da gente fazer um trabalho de prevenção de risco efetivo. O trabalho que nós estamos nesse momento, né, e aí acho que todas as entidades do nosso mercado de seguros está passando, é tentando trabalhar junto com a educação financeira, que o governo veio de uns anos, né, principalmente depois do Plano Real para cá, vem implantando, né, hoje não dá para você, os mais jovens não dá para pensar só não dá mais para deixar a educação financeira de lado, né? Não dá, ele tem que se preparar. Tem uma estabilidade da economia, né? Perto do cenário que nós já vivemos, né? Eu já tenho mais de 40, então eu vivi ainda a parte de inflação e tal, então, que era um cenário muito diferente. Então, os jovens, né, que nasceram da década de 90 para cá, já não conviveram com a inflação, convive com o dia a dia hoje. Então ele tem uma receita, ele sabe que precisa ganhar um X, que precisa pagar um Y de contas e tal, e que pode sobrar ou não, muitas vezes nem sobra, né? Então acho que nesse momento, se você me perguntar assim, como é que o mercado segurador está, né, trabalhando do ponto de vista de risco? Está trabalhando, na verdade, para educar as pessoas de que ela tem um risco que é necessário trabalhar esse risco. Educação e sistema financeiro. Educação em informações sobre economia ou mesmo longevidade do seu negócio, né? Então, o tema informação e educação está muito ligado. Com relação à tecnologia e inovação no mercado segurador, especialmente no assunto vida, né? Ter informação específica sobre aquela população ou específica sobre aquele usuário. Como você vê, né, as seguradoras trabalhando essas informações? Como a gente tem hoje mídias digitais, Facebook, Google, informações onde o usuário coloca, né, dados sobre ele publicamente e a própria seguradora pode aprender com aquele usuário e ajudar ele a ter uma experiência do seguro de vida. Então, Luiz, hoje, né, nesse momento, até pela penetração por tudo que eu já comentei, eu acho que as seguradoras aqui no Brasil utilizam pouco as informações do ponto de vista de análise de risco. Nós utilizamos muito para marketing, né, para abordagem, né? Mas assim, do ponto de vista de risco, eu acho que nós temos muita coisa para se desenvolver. Mas essa semana, né, nós estamos agora em 2017, eu vi duas reportagens essa semana que me chamaram a atenção. A primeira foi da instalação de chips. Algumas empresas americanas estão instalando chip nas pessoas para controlar a entrada e saída e tal, do ponto de vista trabalhista, né? E aí tem uma discussão lá nos Estados Unidos sobre essa prática, né? Então, alguns veem isso bem, outros não veem isso como uma coisa boa, mas a verdade é que não vai dar para fugir. Então, muito provavelmente daqui 10 anos, se a gente for olhar em 2027, talvez nós estejamos já discutindo todos esses dados, né, coletados ao longo dos anos e fazendo essa gestão, esse gerenciamento de risco, né? Essa foi uma reportagem que eu acho importante, que vai ajudar muito a gente nos próximos anos. Diria que em pouco tempo nós do mercado segurador estaremos utilizando sim para precificação e para avaliação de risco. Agora, tem uma outra questão, uma outra reportagem também que eu vi essa semana, que é esses aplicativos, né, de contadores de passos, né? Não sei se você já viu, hoje já tem aplicativos em que você gera lá uma competição sadia, às vezes com alguns amigos, às vezes até com você mesmo, né? Assim, alcançar, né? Quanto tempo em quantos passos eu necessito para chegar até a Índia, por exemplo, né? Você cria objetivos e vai trabalhando. Isso é uma qualidade de vida no final, né? Então essas ações de qualidade de vida, essas tecnologias, elas estão nos ajudando, né? Os corredores, né, que hoje fazem todo o controle, nos apps, né, o relógio, quer dizer, você já tem hoje uma série de
de tecnologias disponíveis que podem ajudar bastante, devem ajudar bastante a gente. Isso que você está falando, na realidade, é você acompanhar o cliente e a experiência dele de vida. Exato. Então, se você tem mais dados dele, seja pelo relógio, seja pelo sensorzinho, seja o outro no óculos, quanto mais dado a gente tem da experiência de vida daquela pessoa, daquela família ou daquela comunidade, mais a gente tem condição de dizer, esta população está propensa a ter um problema, esta outra está cuidando da vida dela. É isso? E na verdade, Luiz, isso já acontece hoje, tá? Mas acontece não com a tecnologia. Acontece por quê? Porque hoje, quando nós fazemos a avaliação de risco, na verdade a gente usa essas mesmas informações. Qual que é a diferença? A diferença é que hoje a informação está mais rápida, né? O que nós temos hoje de precificação, de análise de risco, é tudo de experiências do passado. A diferença só é que hoje nós estamos criando, temos tecnologia mais nova, e até um tempo atrás, né, nós não tínhamos toda essa tecnologia disponível, né? Então, o que nós fazemos? Eu participei ontem do lançamento do projeto de Vida Segura, que é um projeto para levar educação securitária nas escolas. E o professor, né, o apresentador, estava comentando exatamente isso, né? Até uns anos atrás, você queria fazer um trabalho de escola, você ia na biblioteca, né? E hoje, né, nós vamos aonde? Vamos no Google, né? Vamos na tecnologia. Então, de fato, mudou bastante, vai mudar muito ainda, e as ferramentas vão ficando cada vez melhores para que nós possamos fazer essa estruturação tanto de preço como de risco, porque o preço está muito ligado ao risco, né? E aí você fez um link agora com o ponto de vista atuarial, né? Porque o dado e informação que antes era um estudo, um artigo, né? Não que a gente não faça hoje, não produza artigos científicos. Também são produzidos muitos artigos científicos do ponto de vista de seguro e de risco. Mas o dado e a estatística que provê do app ou que provê da própria experiência do usuário, isso vai ajudar bastante também, você não acha? Vai ajudar bastante na precificação até, né? Como nós estamos vendo hoje na carteira de automóvel, né? Fazendo um paralelo. Então, né, já não está se estudando aí em breve, já tem carros, né? Carros que não tem mais motorista, né? Então nós estamos falando o quê? De batida zero, né? Não é? Nós vamos ter colisão zero daqui a uns anos, né? Não sei então aí seria, você acha que para o Vida a gente poderia pensar que no futuro poderia existir também o seguro pago pelo uso, como é no caso do automóvel, que existem algumas modalidades de seguro pago pelo uso. Então, uma pessoa, uma família, um grupo que está dentro de uma entidade que tem um perfil, ele poderia pagar um pouco menos, outro mais barato, porque ele tem uma vida muito mais segura, muito mais acompanhada. Não exatamente pelo uso, mas eu acho pelo estilo de vida, né? Então vamos no limite, vamos pensar lá fazendo uma visão futurística, né? Imagina que daqui a uns anos 80% dos veículos realmente você não tem mais intervenção humana. Era uma máquina que toca sozinha. Sabe o que isso vai acontecer? Você não sabe alguns detalhes, não sei se você sabe, alguns detalhes sobre acidentes de trânsito, né? A quantidade de mortes e pessoas que precisam de um tratamento médico ou de uma invalidez. Mata mais aqui no Brasil do que uma guerra, né? Então, assim, se amanhã nós tivermos uma tecnologia que proteja as pessoas, que os carros, a gente tenha menos acidentes e tal, o índice de mortalidade, o índice de pessoas que precisam de tratamento em função de acidente e de invalidez vai diminuir bastante, né? Então o perfil de vida... O estilo de vida e as condições socioeconômicas dessa pessoa vão ser muito diferentes e com certeza o nosso mercado de seguros de pessoas vai mudar muito. Não precisa ir muito longe, Luiz. Hoje nós já temos aí a Previdência, a gente falou de longevidade, né? Então, olha a tecnologia, o que está fazendo com as pessoas. Então, hoje você tem pessoas 75 anos, né? Que você olha, parece que a pessoa não tem 50, 55, que estão fazendo, praticando esportes, viajando, uma atividade normal, que até, né, você pegar há 2, 3 décadas atrás, as pessoas tinham uma média de vida de 55, 60 anos, né? E essa população pode hoje pensar em iniciar a sua previdência com 50, com 60. Sem dúvida. Querendo viver 100, né? Querendo viver 110. Sem dúvida. E o investimento aí, ou buscando ter
recurso, né, ao longo desses 40 futuros anos, né, que antigamente era impensável, né? Sem dúvida. Por isso que você falou que os dois produtos vivem juntos, Vivem né? juntos, eles caminham juntos, né? Então se você quiser, até para você ter uma boa sobrevivência, você tem que cuidar do risco imediato, né? Então nós estávamos conversando sobre a questão da invalidez, né? Sim. Então é uma questão, para mim, assim, de extrema importância, né? Você ter pessoas, se você ficar inválido hoje, é uma situação muito pior do que a própria, falando friamente, né? É muito pior do que uma morte, né? Porque uma morte acabou, pronto e tal, tem lá suas questões emocionais, porque lógico que tem a falta da família e tal, isso faz falta, até financeiramente faz falta, mas uma invalidez, além de... O dano da invalidez é menor do que o dano da morte. Não, o dano da invalidez eu acho que é maior do que o da morte, né? Por quê? Porque você ainda fica inválido e ainda tem, do ponto de vista emocional, é muito grave, e ainda do ponto de vista financeiro é muito pior, né? Então, resumindo todo o nosso papo aqui, a gente precisa de mais informação, precisa que as pessoas tenham sejam mais educadas do ponto de vista financeiro, né, econômico, social, para que elas possam comprar mais proteção de vida, de previdência, para que elas tenham mais longevidade. Exato. Como que você resumiria esse nosso papo de hoje? Não, eu resumiria que no final, o que o nosso mercado de seguros de pessoas, né, ele produz e o que ele segura, na verdade, é uma falta ou um risco financeiro. No final é isso, porque se as pessoas não tiverem um mínimo de educação financeira, um mínimo de planejamento, é difícil você ter uma evolução desse nosso mercado. E vou além, né? As pessoas, no final, assim, né? A gente lida com um aspecto emocional muito forte, né? Tanto nos seguros de vida quanto previdência é muito forte a questão emocional. Só que, para colocar na cabeça das pessoas da importância, culturalmente isso é importante, você tem que trazer só o lado financeiro, porque assim, o emocional nós nunca vamos repor, né? Não dá para você repor uma pessoa, né? Não dá para você trazer uma pessoa que chegou lá na frente, né? Que está numa fase de aposentadoria e que não teve uma educação financeira, não guardou um dinheiro para lá na frente conseguir fazer algumas coisas que não fez a vida inteira, não dá mais para ficar chorando o leite derramado, né? Porque a vida passou. Então, essas questões, na verdade, estão muito ligadas ao financeiro, né? O que a gente repõe, na verdade, o que a gente dá segurança, o risco nosso maior é um risco financeiro. Só que muitas vezes a gente confunde com o risco emocional, porque o emocional não tem jeito mesmo, né? Não tem preço. Esse não tem preço, esse nós nunca vamos conseguir cobrir, por mais que, né? Quem sabe talvez a tecnologia, né? Projeto Genoma, o Clones, né? Consiga resolver isso no futuro, mas acho que é uma coisa muito distante ainda, né, Luiz? Excelente. Muito obrigado. Esse é o programa Café Sem Riscos, porque viver é um risco.